Boa noite, pessoal. Meu nome é Aline Alves. Nós somos do 7º grupo e dentro do manejo das ISTs, nós vamos ficar com os temas hepatite B e DIP, que é a doença inflamatória pélvica. Então, aqui para começar, dando continuidade ao vídeo ministrado pela enfermeira Trícia Cunha, nossa convidada, eu vou estar adentrando aqui o assunto hepatite B, começando com o que é hepatite B. Hepatite B nada mais é que uma infecção, uma doença infecciosa causada por um vírus, né? O agente etiológico dela é o vírus HBV. O vírus HBV ele tem predileção pelos hepatócitos, que são as células hepáticas, ou seja, as células do fígado. Esse vírus, por sua vez, ele pode estar atingindo, fazendo essa contaminação de duas maneiras, tanto diretamente, que é diretamente VHB até os hepatócitos, ou indiretamente pelas células de defesa, que nesse empenho de estar fazendo, está curando essa infecção, está combatendo ela, termina desenvolvendo um processo inflamatório crônico. Esse vírus ele tem um tempo considerável, né, de alguns dias no meio externo, e a incubação dele é de 1 a 4 meses. A hepatite B também ela pode ser desenvolvida em 3 estágios, a aguda, a crônica e a fulminante, sendo que o indivíduo pode estar desenvolvendo a aguda e a crônica tranquilamente no mesmo tempo. Porém, a fulminante já é o estágio, digamos assim, terminal, ou ele termina mesmo de forma letal, levando esse paciente a óbito. A contaminação da hepatite B ela é dividida em 3 partes, vertical, parenteral e sexual. Vertical é no momento do parto, em que a mãe infectada termina passando para o seu RN a doença, certo? Tem também a questão parenteral. Entrando um pouco na parenteral, que é uma via muito mais comum, porque parenteral é o contato sanguíneo e os hemoderivados. Então, a gente tem grandes exemplos e de nosso cotidiano que pode estar trazendo esse vírus, essa patologia para dentro dos nossos organismos. Como, por exemplo, lâmina de barbear, escova de dente, alicate de unha. Todo mundo em sua casa geralmente tem um alicate de unha e se atreve ali a estar fazendo. É um momento que tem um contato com o sangue e outra pessoa vem posteriormente e faz. Tendo contato com o sangue dela, ela termina sendo contaminada. Outra fase também, outro ponto importante, no momento de estar fazendo tatuagens em estúdios, colocação de piercing também com os materiais, sem estar nos seus devidos padrões, é uma forma de contaminação. Dando dentro do grupo de risco, nós encontramos os portadores de hepatite B, que são usuários de droga, que termina compartilhando seringas e cachimbos. Também é uma parte muito importante, é o pessoal do grupo de risco, assim, de forma mais intensa. Temos os profissionais de saúde, que temos a questão dos pérfuro-cortantes, quando não são manuseados de maneira correta, é também aí um grande meio de contaminação. E também nas transfusões sanguíneas, quando não feita com a sua devida precaução, com tudo direitinho, com são materiais estéreis, descartáveis, termina também contaminando, sendo aí essa via de contaminação muito importante. Aí, depois dessa, nós temos a questão da sexual. A sexual é justamente pelo fato de que termina deixando a hepatite B classificada como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, porque uma pessoa infectada terminando sendo relação sexual desprotegida, ela vai estar passando pelo seu parceiro, uma vez que o vírus HBV ele está presente no sangue, está presente no esperma, então a pessoa fica aí completamente com o organismo exposto a essa doença. Os grupos de risco dentro da área sexual, ela tá os homossexuais e também os héteros em relações com múltiplos parceiros. Partindo para os sinais e sintomas da hepatite B, é algo muito complicado para o indivíduo, porque muito tempo desse desenvolvimento do vírus no organismo, ele desenvolve simplesmente de maneira assintomática,
ou de repente pequenos sintomas que são passados, não são muito agravantes, as pessoas terminam passando por cima, que são tonturas, diurese turva, fezes claras. Então as pessoas terminam não se atentando ou não levando em consideração essas pequenas mudanças que o nosso corpo termina dando. Então, deste modo, essa infecção da hepatite, ela termina deixando de ser aguda, passando para que esses pequenos sintomas e essa duração de 1 ao 6º mês, passando a ser crônica, que é quando ela passa do 6º mês, a pessoa começa a desenvolver sintomas mais graves, que é a icterícia. Tem a encefalopatia hepática, que é a mudança de comportamento, o déficit de atenção, o aumento do baço, o abdômen, a ascite. Então, quando elas vão procurar, de repente ela pode estar se debatendo com um problema muito grande a se resolver, porque parte de um pequeno remédio que possa tomar, digamos assim, um tratamento mais simples para algo mais invasivo, porque a pessoa pode estar desenvolvendo cirrose hepática, pode estar também desenvolvendo insuficiência hepática e também sendo até acometido por um hepatocarcinoma. Na fase fulminante, literalmente é aquilo. A pessoa tem que estar sendo transplantada e uma vez não sendo mais transplantado, não podendo ser transplantado, ela vai vir a óbito de maneira mais rápida porque a replicação do vírus foi muito grande. Inclusive, para que se tenha sucesso num tratamento, vai depender muito, né? Se essa pessoa vai ser acometida por outro vírus, a questão se realmente ela está fazendo essa contenção em relação ao álcool, deixar drasticamente o álcool, porque é um dos fatores importantes para o tratamento, né? Lembrando que a hepatite, ela não tem cura. A hepatite, na realidade, ela tem um controle da carga viral através dos medicamentos e também tem pessoas que simplesmente assim convivem um tempo com o vírus. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Tamara e vou estar falando um pouco sobre a prevenção da hepatite B. A principal forma de prevenção da infecção causada pelo vírus da hepatite B se dá através da imunização, que é realizada pela vacina. A vacina está disponível pelo SUS para qualquer pessoa, independente da idade. Para as crianças, é recomendável 4 doses, ao nascer com 2, 4 e 6 meses de idade. Para os adultos, o esquema completo se faz com 3 doses, e para as pessoas imunodeprimidas, que são aquelas que têm o sistema imunológico deficiente, o sistema imunológico fraco, se faz necessário avaliar a necessidade de esquemas especiais com doses ajustadas. Outras formas também de estar prevenindo a infecção causada pelo vírus se dá também pela atenção em evitar o uso de objetos pessoais de outras pessoas, evitar compartilhar objetos pessoais, como escova de dente, lâmina de barbear, material de manicure e principalmente uma atenção ao uso de preservativos em relações sexuais. Os preservativos eles vão sempre estar disponíveis em redes públicas de saúde. Em relação ao tratamento, vai depender muito da fase em que se encontra a infecção pelo vírus da hepatite B. Na fase aguda mesmo, por exemplo, o tratamento é realizado à base de repouso, controle da dieta, né, evitar o consumo de alimentos ricos em gordura, evitar o consumo de bebida alcoólica. Já na hepatite crônica, o tratamento é feito com o uso de alguns medicamentos. Tem interferon alfa 2A. Essa medicação ela vai ter uma atividade antiviral. A dose é de 5 milhões de unidades por dia ou 10 milhões de unidades 3 vezes por semana, durante 4 a 8 meses. A via de administração é a via subcutânea. Tem também a medicação limevudina via oral. A dose é de 100 a 150 miligramas por dia durante um ano. Essa medicação ela tem uma ação também para o controle da replicação viral. Tem a Adevovir via oral.
A dose é de 10 miligramas por dia. O ideal dessa medicação é que se faça uso durante 5 anos, porque quanto maior o tempo de uso, melhor para o prognóstico da doença. Tem também Entecavir, 0,5 miligramas por dia, via oral durante 48 semanas de tratamento. Esse tempo de tratamento também pode prorrogar dependendo dos resultados que o paciente venha apresentar durante o uso da medicação. Essa medicação também é indicada para os pacientes que são resistentes à medicação limivudina. Tem a medicação também telbevudina. Essa medicação é via oral, 600 miligramas por dia durante 48 semanas, podendo também prorrogar o prazo de tratamento dependendo dos resultados que o paciente vier apresentar durante o uso da medicação. Mas a melhor forma de tratamento realmente seria através de transplante de fígado, né? O transplante hepático para poder resolver mesmo o problema. Olá, meu nome é Ruice e eu vou estar aqui falando um pouco sobre a hepatite na gestação. É muito importante estar investigando e tomar os devidos cuidados quanto à transmissão vertical para as gestantes, porque, como sabemos, ela pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gestação ou no momento do parto. Então, é muito importante tomar a devida conduta, que são logo na primeira consulta, que é no primeiro trimestre da gestação, ou na primeira consulta do pré-natal, está solicitando exames laboratoriais ou um teste rápido para hepatite, e sendo assim o resultado não reagente e a mãe não ter histórico de vacinação, a mãe precisa ser vacinada em 3 doses e repetir o exame no segundo trimestre. E para resultados positivos para hepatite, é importante o uso da profilaxia com o tenofovir e estar monitorando durante todo o período gestacional. Falando um pouco sobre os cuidados de enfermagem, é importante falar que a equipe de saúde ela tem papel fundamental, tanto no acompanhamento do paciente portador do vírus, quanto para as pessoas que não possuem infecção, porque o enfermeiro ele tem papel fundamental em orientações ao paciente já portador do vírus e também para a promoção em saúde, para a promoção da educação, na realidade, em saúde para as pessoas que não possuem a infecção. O enfermeiro ele tem que estar qualificado, tem que estar apto a identificar os sinais e sintomas que possam indicar um caso suspeito da infecção, para poder solicitar os exames laboratoriais e para poder encaminhar o paciente conforme a necessidade, né, de acordo à fase da infecção. No acompanhamento ao paciente que possui já a infecção, o enfermeiro deve orientar sobre a alimentação, sobre a dieta, evitar o consumo de alimentos gordurosos, evitar ingerir bebida alcoólica, a fim de não agravar a saúde hepática daquele paciente, né, para não piorar o curso da infecção. Deve também passar orientações sobre o repouso, já que a hepatite ela causa uma fadiga muito intensa no paciente, e deve também passar orientações quanto às medidas de higiene, a fim de evitar a disseminação do vírus para os membros da família. É importante também que o enfermeiro possa estar avaliando a saúde mental desse paciente, uma vez que, devido às circunstâncias na realidade, devido às consequências da infecção, essa pessoa ela vai ter que mudar o estilo de vida, mudar os hábitos de vida. E muitas das vezes pode ocorrer por parte mesmo do paciente um isolamento social, devido ao medo de contaminar outras pessoas. Então ele acaba
né, podendo ter aí um agravo na sua saúde mental. Então é importante a gente verificar o comportamento e a saúde mental desse paciente para poder encaminhar, caso necessário, a uma psicóloga. Podemos solicitar também medicamentos sintomáticos, a fim de aliviar os sintomas que o paciente possa apresentar, que são tontura, náusea, dor abdominal. Então a gente pode estar solicitando a medicação a fim de diminuir, né, a sintomatologia que o paciente vem a apresentar. Em relação às pessoas que não são portadoras do vírus, o enfermeiro também tem fundamental importância na promoção da educação em saúde, uma vez que pode ser feita palestras na unidade básica de saúde, informando sobre a necessidade da utilização do preservativo, a fim de evitar essa e outras infecções sexualmente transmissíveis, falando sobre as consequências, né, que a doença pode gerar na vida da pessoa, sobre as mudanças, sobre o hábito de vida, sobre toda a problemática que o vírus vem a causar na vida dessa pessoa. Então é importante que o enfermeiro esteja sempre promovendo essa educação em saúde com informativos, não sobre somente essa, mas também sobre outras infecções sexualmente transmissíveis e as formas de prevenção, né? Com a gestante, o enfermeiro também tem um importante papel, pois quando se inicia o pré-natal, o enfermeiro tem sempre que estar atento aos exames que a gestante vai apresentar, para verificar se já foi realizado esse exame da hepatite B, junto aos outros que devem ser realizados, para verificar, caso não tenha feito, solicitar de imediato a realização do exame, a fim de evitar a contaminação vertical, que é transmitida da mãe para o feto, porque essa transmissão ela pode trazer muitas consequências, embora rara, ela pode trazer consequências para a gestação, e o que a gente almeja é uma gestação saudável, né, para a nossa paciente, a nossa cliente. Então, é isso, os cuidados de enfermagem, no mais são orientações, promoções de educação em saúde e atenção, né, à avaliação do paciente com a sintomatologia e tudo mais que puder ser feito. Pessoal, boa noite. Então, dando continuidade à nossa programação, eu vou estar agora respondendo algumas perguntas que os nossos colegas enviaram. A aluna Iana Bispo, ela pergunta quais são os benefícios de estar se descobrindo, diagnosticando a hepatite B precocemente. Então, os ganhos eles são imensos, porque tudo que é descoberto previamente é passível, né, de tratamento, é passível também da progressão, de que não haja progressão da fase aguda para a fase crônica, que nós sabemos que a fase crônica é uma fase muito ruim, é uma fase de agravantes, porque o indivíduo ele passa a desenvolver cirrose, hepatocarcinoma, insuficiência hepática, dentre outros agravantes que nós já vimos. Partindo para a consciência, essa pessoa vai estar, tendo em mente que ela é portadora da hepatite B, e se ela for uma pessoa responsável, ela vai estar falando isso para os seus familiares, para o seu parceiro, para que ele também sejam encaminhados para que ele busque ajuda profissional e identifique se também são portadores e se a vacinação está em dias. Se ele tiver um parceiro ou múltiplos parceiros, ele também vai ser consciente de que ele não pode estar realizando relações sexuais desprotegidas. Uma vez que o preservativo ele é de suma importância em qualquer situação, para indivíduos saudáveis ou não. Mas a gente sabe que para um portador de hepatite B, que é um portador de uma infecção sexual transmissível, de jeito nenhum ele vai estar podendo aí, tendo essas relações desprotegidas e ser um disseminador do vírus aí para a sociedade. A nossa colega Gisele Amorim pergunta:
Qual o tratamento ideal para uma mulher no início da gestação com diagnóstico de hepatite B? Como Gisele está colocando, é início de gestação. O que vai acontecer com ela é que nós, enquanto enfermeiros, a gente vai estar... lógico que ela também vai ser encaminhada para consulta com infectologista ou com hepatologista. Porém, a nível de tratamento, a nível de medicamentos, ela não pode tomar, porque no primeiro trimestre as grávidas não podem de jeito nenhum estar tendo contato com o remédio para combater a hepatite B. Então, de início, ela só pode mesmo estar tomando medicamentos sintomáticos, lógico, respeitando a particularidade dela, que é a gestação. Como todos nós sabemos, que nem todos os medicamentos competem para a grávida estar tomando. Então, nesse caso, ela só vai simplesmente estar repousando, tomando bastante água. Etilismo, de jeito nenhum, é proibido já em qualquer gestação, muito mais proibido em uma grávida com hepatite B. Ela também vai ser orientada a ter uma dieta pobre em gordura, ricas em vegetais, em legumes, para também estar ajudando. Quando ela entrar no terceiro trimestre da gravidez, aí sim vai poder ser administrado uma droga. A nossa terceira e última pergunta foi enviada por Candila. Ela pergunta assim: se a mulher descobrir que tem hepatite B só no último trimestre da gestação, caso não tenha começado o pré-natal quando se deveria, como será o tratamento dessa gestante? Ela vai ter, antes de mais nada, um acompanhamento mais severo, né? Uma vez diagnosticada com hepatite B, tem uma gama de outros exames que tem que se fazer juntada para traçar esse diagnóstico. Ela também, consequentemente, vai ter que estar passando para o médico, a quem compete, que seja infectologista ou hepatologista, para estar traçando a droga, escolhendo qual a droga que será administrada. Geralmente é no terceiro trimestre mesmo, em que a gestante ela está apta, né? Ela está liberada para estar tomando tal medicação, que é o tenofovir, de 300 mg via oral, todos os dias. O médico também, ele vai estar indicando por quanto tempo ela vai tomar, vai estar fazendo também essa monitoração dessa paciente e vai depender também do quadro clínico dela, né? Se ela tiver debilitada, se ela já tiver no caso na fase crônica, possa ser que se precise de uma internação para estar restabelecendo a mesma, e ela vai ter, ela e o seu RN, todos aí os cuidados para não estar havendo a contaminação vertical. Mas a depender se for sintomático, se ela estiver em sua forma sintomática, ela vai estar tendo aí um controle muito mais rigoroso com suas consultas, e tudo que vale para de início vale também para essa reta final. A dieta bem feitinha, pobre em gordura, rica em vegetais, repouso, né? Nada de tabagismo, etilismo, e também está usando o preservativo em todas as suas relações sexuais.